Fala, queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja em nome de Jesus. E hoje eu quero trazer mais uma aula para você do nosso primeiro módulo, né? Aceitação. Na primeira aula nós vemos sobre o preconceito, nosso pior inimigo. Na segunda aula nós vemos sobre você não querer ser Deus. E hoje nós vamos ver sobre quem Jesus chamou. Olha só, é muito lindo você ver a história de Jesus, porque você vê a diferença dele com o que nós estamos vendo hoje. Hoje nas igrejas nós estamos vendo muitas pessoas querendo ser Deus, mas ao mesmo tempo nós vemos que o Deus quis ser homem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nós queremos ser perfeitos, mas Jesus se fez imperfeito para nós. Está vendo que Jesus em momento nenhum ele chamou os perfeitos? Ele chamou os bons, pelo contrário. Ele chamou aqueles que não são para reduzir a nada os que são. Ele chamou os imperfeitos. Você quer que eu te prove isso? Presta atenção. Existe um processo ali quando Jesus estava andando sobre a terra. Eu não sei se você já viu na Bíblia várias vezes os judeus, eles se referiam a Jesus como mestre, como senhor, como rabino. E isso não é por acaso. Realmente Jesus era um mestre. Jesus era um rabino. Só que para se tornar um rabino existia um processo, existia uma escola, tá? Existia como se fosse uma faculdade naquele período para você se tornar um rabino. E ela chamava Bet Sefer. Ela chamava Bet Sefer, que traduzindo é Casa do Livro. Qual que era esse processo? A criança de 6 a 9 anos, ela tinha que decorar todo o Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Ela tinha que decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, blá. Ela tinha que decorar os 5 livros da Bíblia. Elas decorando, elas passavam como se fosse por uma prova. Se elas passassem, elas iriam para um outro processo, que dos 10 aos 14 anos, ela tinha que decorar todas as leis e os profetas. Então, dos 9 até os 14 anos, elas já tinham decorado todo o Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, todos os livros que Moisés escreveu. Depois ela tinha que decorar os profetas. Olha só para você ver o tanto que isso é extraordinário. Depois desse processo, ele entrava em um teste. Ele entrava em outro processo, que era dedicar a sua vida para seguir o mestre, para seguir o rabino. Então, se ele conseguisse se formar nessa faculdade dos 9 anos ao 14, ele era escolhido por alguém para ser o que chamavam na época de talmidins, que é discípulos. Então, ele deixava tudo o que ele tinha para fazer e seguia aquele mestre. Aonde o mestre ia, ele estava. E aí, com o tempo, se o mestre visse que aquele talmidim, aquele discípulo, estava evoluindo, ele indicava ele para ser um rabino. Então, olha o tanto que esse processo ele é doloroso, ele era demorado. Então, dos 9 aos 30 anos, Jesus estava seguindo esse processo. Ele estava, vamos dizer, seguindo a faculdade daquele período. Por isso que ele é chamado muitas vezes como mestre, como rabino, porque realmente ele era um rabino reconhecido. Beleza, ele se torna rabino. Uma vez que ele se torna rabino, ele poderia escolher outros talmidins, que é aquela pessoa que ficou dos 9 aos 14 anos estudando. Então ele escolhia aquelas pessoas que eram os melhores da época, tá? Era como se fosse hoje uma profissão aclamadíssima, um médico, um advogado, um doutor, um juiz, alguém de muita expertise, de muita inteligência. Então ele escolhia essas pessoas para se tornar os próximos mestres. Jesus se torna mestre e aí ele vai escolher os seus discípulos. E isso que é extraordinário. Ele vai escolher os talmidins dele. E você sabe, existia uma fila imensa de talmidins com 14 anos de idade esperando o mestre chamar eles. Porque o sonho de todo homem era se tornar um mestre, era se tornar um rabino. Só que aí ele quebra esse processo. Quando ele vai escolher os seus discípulos, ele escolhe os piores da época dele. Eu não sei se você sabe,
Mas naquele período a profissão de pescador era a mais indigna que existia. Todo mundo que não conseguia seguir o ofício da família, que não conseguia se tornar um rabino, que não tinha passado na faculdade, se tornava pescador. Eram os piores da época. Jesus vai aonde escolher? Jesus vai lá na casa do livro escolher os seus discípulos? Não. Jesus vai na vila de pescadores e escolhe os piores da época dele. É muito interessante você entender isso. Quem foi que Jesus chamou? Ele chamou os piores. Ele chamou os piores. Ele tinha banca para chamar os melhores, mas ele escolheu chamar os piores. Ele queria quebrar esse processo do homem achar que é perfeito. E é isso que eu quero dizer para você. Você acha que Deus não te chamou? Você acha que Deus está chateado demais por você ser imperfeito? Por que então que Ele chamou você? Ele chamou você porque Ele chama os piores. E é por isso que você vai ver lá no final de Coríntios capítulo 1, Paulo dizendo que Ele chama aqueles que não são. Ele chama os fracos, Ele chama os que não têm expertise, Ele chama os piores. Por que Ele chama os piores? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele chama os piores para cumprir o que Paulo diz. Ele não diz que ele chama aqueles que não são para reduzir a nada os que são, para que o nome dele seja glorificado, o nome de Deus, o nome de Jesus. Então, para que essa história de que você não é bom o suficiente, de que você não é capaz, aceite que você não é capaz. E é isso que faz você capaz para servir Jesus. Entenda o tanto que isso é complexo. A hora que você aceitar que você não é perfeito, você está pronto para seguir Jesus. Porque Ele escolhe os piores. Ele quebrou o processo. Ele quebrou o processo, Ele quis mostrar que Ele não precisava dos melhores, e sim dos piores. Porque Jesus dos piores fazia os piores melhores. É tudo obra de Deus. Você fica se esforçando para ser melhor, quando na verdade Deus quer melhorar você. Não quer que você se melhore. É importante você entender isso. Aceite que você não é bom o suficiente. Esse é o segredo do Evangelho. Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você capacita você para cumprir o propósito dele. Se na época dele ele escolheu os piores, ele escolheu aqueles que não eram, ele escolheu aqueles que tinham problemas emocionais, ele escolheu aqueles que estavam desanimados, aqueles que tinham seus sonhos abatidos, ele escolheu aqueles que estavam trabalhando somente para sustentar a família, ele escolheu aqueles que eram rejeitados pela sociedade, ele escolheu aqueles que ninguém dava nada. Meu coração enche de fé e de alegria de falar isso para você. Você se acha um nada, você já está no caminho certo. Foi por isso que Deus escolheu você. Porque Ele quer transformar você em uma grande mulher de Deus, em um grande homem de Deus. Só que primeiro você tem que parar com essa bobeira de ficar com preconceito com você mesmo e querer ser Deus. Querer ser perfeito. Querer ser bom demais. Entenda isso. Você serve um Deus que em toda a sua glória, em toda a sua majestade, decidiu se tornar inferior, decidiu se tornar injusto pela carne, para fazer você justo pelo Espírito. Meu Deus do céu, entenda isso. Você não é bom o suficiente, você não é perfeito o suficiente, e é esse o segredo do Evangelho. Cristo escolhe os piores, para o nome dele ser glorificado. Para o nome dele ser glorificado. Imagine a cena, imagine comigo, pelo amor de Deus. Jesus saindo foi aclamado rabino. Ele sai de lá. Se fosse eu, tinha escolhido os melhores. Tinha escolhido os melhores da escola do livro, da casa do livro.
Só que ele quebrou tudo, cara. Ele escolheu os piores e fundou a igreja através dos piores, através daqueles que não eram. Se você olhar bem, Pedro nem sabia falar. Lá em Atos 4, quando Pedro e João, os maiorais da lei, eles fazem um discurso e aí aqueles maiorais falam entre si. Essas pessoas aí, eles eram incultos e iletrados. Sabe o que significa isso? Eles eram analfabetos. Se você fosse um mestre, você escolheria o analfabeto para ser seus discípulos? Como Deus é, hein? Ele escolheu os piores e fundou a igreja através dos piores. Para de se julgar. Para de se condenar. Porque se Deus escolheu quem traiu ele, se Deus escolheu Paulo, que perseguia a igreja, que matava os cristãos, se Deus escolheu Pedro, que negou ele 3 vezes, se Deus escolheu Judas, que o traiu, se Deus escolheu Tomé, que não acreditou nele, se Deus escolheu João, que tinha um sério problema de ego, queria dominar tudo, se Deus escolheu Pedro, que era agressivo, que era impulsivo, colocou a vida de Jesus e todos os discípulos no momento que o soldado perguntou quem era Jesus lá no monte, ele já tirou a espada e cortou a orelha sem nem saber o que estava acontecendo. Se Deus escolheu Mateus, um cobrador injusto de impostos, se Deus se assentou na mesa de Zaqueu, que era um pecador, se Jesus andou com uma mulher que era prostituta até conhecer ele, Jesus andou com os piores. Você acha que você é bom demais para Deus? Você já perdeu a oportunidade de estar perto de Deus. Porque Deus anda com os piores. Só que esses piores não continuam piores. Jesus transformou os piores em pessoas perfeitas. Esse é o segredo do Evangelho. Entenda isso. Nós já estamos encerrando esse módulo. Na próxima aula eu vou trazer uma reflexão poderosíssima para você sobre isso. Eu quero deixar essa frase mais uma vez para você. Nós muitas vezes queremos nos tornar deuses. Em contrapartida, nós vemos Deus se tornar humano. Pense sobre isso. Tá bom? Aquele abraço, em nome de Jesus, fica com Deus.